Bom pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Conversa com Profissionais. Hoje eu estou aqui com o René Aze, fantástico profissional, a gente já estava batendo um papo. O René trabalha com liberação miofascial, mas eu acredito que é muito mais do que isso. Hoje ele vai passar para vocês, esse é um tema que está muito em alta, muitos personal trainers falam sobre isso sem ter o conhecimento adequado dessa causa, desse sistema de trabalho. E o René, que ele vem da massoterapia, ele vem da yoga, ele desenvolveu um trabalho já muito grande de estudo em cima de todos esses tecidos moles, as fáscias, os ligamentos, os tendões, os músculos. Ele vai poder trazer muito mais conteúdo para vocês. Então vamos lá começar esse bate-papo. René, antes de você falar da marca e dos produtos especificamente, uma coisa que a gente não conversou ainda, me fala um pouquinho sobre o tecido. Dá uma geral assim, os tecidos moles, como é que é essa integração, um pouco de fisiologia aí disso daí. Tá. Legal você perguntar isso, eu até trouxe um modelinho aqui, que Tá. é um modelo de tensegridade. Tensegridade, não sei se você sabe, deve saber, mas é uma palavra que veio da arquitetura, né, da engenharia, essa tensão e integridade. Integridade de um pauzinho desse, né, que você não consegue pressionar. E a tensão é dos tecidos moles, aqui no caso o elástico, né? Tá. Então ele tem uma forma, e essa forma eu posso mexer, ele volta para a forma natural dele, ele tem uma estrutura. E ele fica equilibrado dentro desse tensão e compressão, né? Então a tensegridade é a união dessas duas palavras, né? Tensão e integridade, né? Desse sistema. Então a gente tem a nossa biotensegridade, que a gente tem isso, a gente tem essa capacidade de se movimentar, mas você tem a forma do Bruno, eu tenho a forma do René e fulano, enfim, a gente tem nossa forma. Tá. Que seria isso daqui, uns indivíduos seriam isso daqui. Os tecidos moles, eles servem para dar essa união. Então aquela história de a gente, né, ter a postura boa da coluna, pensar sempre nos ossos, na coluna, ela vai por água abaixo, você passa uma tesoura aqui e isso aqui cai. Então eu tenho que começar a pensar a minha postura não a partir dos ossos, mas a partir do que segura os ossos, né? E aí vem os tecidos moles. E a face é interessante que você, de acordo com a função que ela foi tendo durante a evolução humana, ela vai criando formas diferentes de sustentar, estabilizar uma articulação ou dar movimento para aquilo, né? Então você chega, a fáscia lata é um exemplo claro disso, né? O ser humano tem porque ele é bípede. Então você pega outros animais, eles não têm isso aqui tão definido igual a gente tem. Porque ela tem que estabilizar o nosso joelho, porque a gente não tem a terceira e a quarta pata no chão, né? Tá. Então ela estabiliza bem. Então ela é bem rígida nesse local. E é um local que dá bastante problema, principalmente com ciclistas, com corredores. Tem inflamação aqui na lateral do joelho, né? Tem a ver com esse tecido. Tem a ver com esse tecido. E hoje em dia, né, o pessoal olha, não, a face vai fazer liberação miofascial aí, né, e todo mundo que tem problema aqui vai e faz ali. Não estou dizendo que está errado, não está errado. A gente tem que soltar essa região também, ver o que está acontecendo. Mas a gente tem que pensar sempre no nosso sistema, né, no corpo inteiro. Por que está doendo aquela região, né? Onde pode ser que esteja esse... Porque se eu vou mostrar num quadril, acho que vai ficar melhor ainda de entender. Essa aqui é a representação de um quadril. Então você está andando aqui numa boa, né? Tudo funcionando numa boa. E aí você tem uma tensão que ocorre, vamos chamar isso aqui de tensor da face lata, né? Que está aqui em cima. Tá. Ele já desestrutura. Responde ali no outro ponto. Do outro lado, né? É Tá. muito interessante. Então imagina eu contrair isso daqui e começar a correr. E pode machucar o tornozelo aqui embaixo. Aí são inúmeras Tá. o que pode acontecer. Então sempre quando tem alguma coisa, eu vou olhar outras partes do corpo que estão fugindo desse funcionamento normal, né? Legal. Então a liberação miofascial, ela ajuda bastante isso. Então o tecido, de acordo com a funcionalidade dele, a gente tem até um gráfico que demonstra isso, né? Se você usa a fáscia peitoral, por exemplo, a gente usa ela bem tridimensional. Então ela é toda
as riscas de tensão dela, de fibra, ela é bem... Tem vários movimentos, né? Tem várias formas, as direções, sentidos, tudo, porque a gente tem bastante movimento aqui, né? A face que está aqui perto do tendão do calcâneo, por exemplo, ela só tem um movimento linear, constante e forte. Por isso que ela se forma e vai se formar o tendão ali. Porque é só um movimento, é linear. Então ela é bem forte ali, né? É uma coisa. E o interessante da face é que ela sai do osso, vai para o tendão, forma a face. A gente tem um conjunto só, sem cortes, né? Uma linha única, assim, única, que ela se transforma. Eu não tenho um desenho aqui para mostrar que fica bem nítido, né? Mas ela sai do osso, vai para... A gente nasceu dentro da face, né? Tá. E vai englobando, empacota o corpo todo, de certa forma. A gente tem esses envelopes e eles vão coordenando tudo isso. Então os músculos são envelopes dentro, são substâncias dentro desse envelope. E René, eu vejo que de um tempo para cá, esse tema das faces cresceu muito. Eu diria que talvez de uns 5 anos para cá, saiu um pouco desse universo mais clínico e começou-se a se ver justamente os rolinhos sendo utilizados nos aquecimentos, no ambiente de preparação física. Uhum. Como é que é essa relação de performance e trabalho com as faces? Justamente eu volto pro sistema, né? Tá. Se você não tem um sistema funcionando bem, né, e você vai fazer um treino, você está... Se eu tenho uma tensão, e daí a gente tem que voltar um pouco atrás depois para carga emocional, esforço repetitivo, mas se eu tenho uma tensão em algum lugar e vou colocar carga em cima daquela tensão e fazer um movimento, pode ser até prejudicial, né? Tem que entender um pouco isso. Por isso que hoje isso se fala muito sobre evitar lesões e manter o corpo funcionando por mais tempo, né? Tá. Porque você tem que dissolver aquilo para ter um funcionamento ideal. Permitir que a função do corpo que ele faça, desempenhe aquela função para fazer um levantamento olímpico, enfim, o exercício que você tiver no seu programa. Né? Então isso é muito interessante. E aí começou a ver, eu acho que surgiu muito isso, cara, é interessante falar, que surgiu muito isso pelo custo dos jogadores. Né? Então viram que a fisioterapia, né, massoterapia era muito efetiva quando os jogadores se machucavam. Mas por que eles continuam se machucando? Não dá para fazer algum preventivo? Né? E aí surgiu disso. E os colinhos, as bolinhas também, porque ficava muito caro você ter um massagista para todo mundo na equipe. Né? Você pega um time de futebol, né? Tem o time titular, o reserva, basquetebol, né? Foi mais lá nos Estados Unidos. Né? E começaram a ter esse ganho, viram que os atletas eles rendiam por mais tempo, né? Diminuiu muito o número de lesões. E para um patrocinador isso é interessantíssimo, né? Imagina, não vale nada. Imagina um Neymar que você paga uma fortuna para ele mensal e o cara está no banco. Não dá, nenhum patrocinador quer isso, né? Então começou a ter bastante estudos com relação a isso. Legal. Antes disso, só falar mais um pouquinho sobre a fáscia. Era muito difícil no passado estudar a fáscia, porque a gente está falando de um tecido que ele é super fino em determinados lugares e alguns um pouco menos fino, mas assim, no geral é bem fino, mesmo sendo duro em algumas partes, ele é bem fininho, né? Então a gente não tinha material de estudo. Para você ter uma ideia, o pessoal ia dissecar cadáver para estudar os ossos, estudar tudo, passava o estilete, o bisturi em cima da face e arranca a face e gordura, joga fora, vamos estudar o músculo. René, você acabou de falar um negócio interessante que me chamou a atenção, de que quando os estudiosos da anatomia no passado iam dissecar um cadáver, cortavam gordura, face jogava fora e estudava o resto. Né? Eu justamente tenho essa percepção que durante muito, inclusive na faculdade, eu me formei, sei lá, 15 anos atrás, não se tocou no assunto fáscia na faculdade. Mesmo eu. De ligamento, né? Então eu acho que isso era uma coisa completamente assim, isso é uma parte que está aí e que não serve para nada, então tira, vai, né? E acho que isso mudou muito, né? Mudou, mas eu vou te falar que eu entrei na educação física em 2010, 2011,
E também não se falava muito de fáscia. Era uma coisa que ainda estava, agora de uns 2, 3 anos para cá, que deu um boom. Assim. E eu não tenho dúvida que assim, quem está na faculdade hoje, começou primeiro o treinamento funcional, se falar mais de cadeia de movimento, do corpo como uma unidade funcional, e sem dúvida evoluiu, esses temas entraram na graduação, e eu não tenho dúvida que hoje se fala do corpo como uma estrutura única, e fáscias e tudo mais, né? Sem dúvida. Espero que sim, né? Espero que sim, né? Na faculdade, mas eu acho que vai evoluindo, né? Tá. O MEC tem que acompanhar essa evolução, porque tem até coisas na faculdade que o professor mesmo fala, mas na prova põe diferente, né? Já descobriram isso, mas na prova ainda tem que ser assim, porque tem a evolução do MEC que tem que acompanhar e tal. E no livro, o livro ali 10 anos atrás não tá. E essa área, como muitas outras, mas essa área por conta da tecnologia está avançando muito, né? Hoje em dia o personal, né, o profissional da educação física, ele sabe de coisas que assim, tem médicos que não sabem. Né? Então evoluiu bastante. A medicina também evoluiu bastante, a fisioterapia evoluiu bastante. E estão indo também para esse quadro de pré-lesão, né? De você fazer essa ponte aí entre como é que eu vou evitar isso, né? Então tudo isso está evoluindo bastante. A gente fala, é interessante, né? A gente nesse ponto tá bem alinhado, porque no nosso curso a gente também cita essa questão do que você falou, o cara lesiona, vai para físio, melhora, volta para o preparador físico, machuca, vai, e justamente a percepção desse vai e vem fez com que esses caras falassem, pô, vamos trazer uma parte disso para cá e já treinar mais inteligente, para realmente ele só ir para lá, realmente é uma contusão, uma queda, uma torção, uma coisa que não é uma lesão por erro de prática ou de execução de movimento, né? E essa área tem que se juntar mais, né? Eu acho que tá se juntando, tá uma evolução bem diferente do que era, mas tem que cada vez mais se juntar. Fisioterapeuta, massoterapeuta, educador físico, médico, tem que se juntar, tem que fazer uns núcleos ali de estudo e começar a desenvolver esse lado como um todo, né? Ver o cuidado com a pessoa, né? Cuidado mais holístico, né? Mais global. René, e os materiais? Vamos falar um pouquinho como é que usa e o que você tem aqui? Então, o rolinho que eu estava falando que quebrou era esse daqui, que era um de plástico que tinha. E aí, uma das características que eu quis fazer, falei, não, tem que ser resistente, tem que ser bom. Ele é pesado, né? O seu rolinho é fantástico. Ele é bem firme, ele roda independente, então ele é fácil de passar sobre um tecido. Né? Eu consigo aqui passar sobre a calça e ele não enrola. Quando o de plástico não rola muito bem, ele acaba enrolando na calça. Né? E por causa dos rolamentos, né, tem rolamentos independentes em cada roda, eu consigo ir profundo e devagar. Né? Porque um grande problema é a gente está indo lá profundo e de repente o negócio escorrega porque pegou na calça, né? Aqueles de plástico acontece isso. E esse não, eu consigo dosar a velocidade dele ou a profundidade, né? E a fáscia, o corpo, né? Tanto a fáscia e o músculo tem uma característica muito legal que eu aprendi lá no primeiro curso de massoterapia que eu fiz, que tinha lá no papel, olha, traz livro de anatomia, traz aquilo, lençol, um monte de coisa, e tinha lá maisena e um potinho, né? Você fala, cara, o que eu vou fazer com maisena? Né? Por minha sorte, o professor se apresentou o curso ali rapidinho e falou, vocês trouxeram maisena e potinho? Vamos começar com eles, né? E eu falei, pô, legal, já vai tirar minha dúvida logo de início, isso foi bom. Aí a gente colocou e ele pediu para fazer uma substância de maisena com água, igual aquela areia dura de praia, sabe aquela, quando a maré vem e sai e fica bem dura, mas meio aquosa ainda? Ele falou, faz isso. Aí todo mundo fez e tal. E aí ele falou, pega o potinho, pega os dedos e a gente vai bater tão rápido e você quer chegar no fundo do pote, né? E a hora que você bate rápido, seu dedo fica na superfície. Não vai. Ele fica ali. E é muito impressionante, você bate ali e não vai. Ele falou, tá vendo, vocês estão conseguindo? E ninguém conseguia, né? Ficava lá batendo e não ia. Ele falou, tá, agora encosta. Vai devagarzinho, fazendo assim com o dedo e vai indo. E seu dedo faz assim e vai lá pro fundo.
né? Ele penetra. Então perde aquela resistência. Ele falou, lógico que o corpo não é exatamente assim, mas é uma analogia que eles fazem para a gente sentir que assim, você vai profundo no corpo, vai devagar. O corpo tem que deixar você entrar ali, porque senão ele vai criar uma resistência àquele objeto, ou um objeto, ou a própria mão do terapeuta, que é até prejudicial, né? Você está resistindo a uma dor, alguma coisa, em vez de soltar, relaxar. Então, quanto mais profundo você for, fica a dica aí, quanto mais profundo você for, mais devagar você vai. Isso é legal com o rolinho que dá pra ele rolar devagarzinho, né? Não, esse rolinho realmente é impressionante. A gente ficou muito surpreso. Ele é muito forte, você consegue trabalhar muita pressão com ele, os rolamentos são muito legais, o toque dele não fica puxando pelo também. Realmente a gente acha que é uma coisa simples, mas faz bastante diferença. A gente tem uns 5, 6 rolinhos diferentes aqui. Não que eu esteja comprando o rolinho por fora, mas é que a gente ganha em curso, não sei o quê, e ninguém usa os outros. O pessoal só usa o rolinho do René. Muito legal. E tem garantia, né, também. Se você conseguir quebrar um desses, eu te dou um novo. Não tem, imagina como. E aí tem as bolinhas também. E aí então, começou com isso, mas daí foi evoluindo, porque não tinha na época, que a gente está falando de 2010, 2011, quando eu comecei a fazer esses materiais, e ali 2012 foi quando lançou a marca, então já estamos aí há quase 7 anos, entrando no 7º ano. E aí eu senti a necessidade de colocar mais coisa na linha, então a gente foi desenvolver as bolinhas, né, que ela tem um toque também macio, mas você não consegue pressionar ela, só que o toque dela é macio. É diferente das bolinhas de beisebol que o pessoal usa, ou às vezes de bilhar, né? A de tênis é muito mole, né? E a de bilhar passa do ponto. A de tênis até dá para usar com quem tem muita sensibilidade, se usa de tênis, mas a de tênis quanto mais você usa, mais ela vai ficando mole, então você tem que trocar com frequência, né? Mas é um bom início a de tênis. As bolinhas, elas são um trabalho mais profundo ou não tem essa relação? É um trabalho mais profundo. É um trabalho que aí a pessoa tem que passar mais tempo. Esse negócio que eu falei de devagar, né? Você falou em 90 segundos, alguma coisa. Na verdade, eu vi um vídeo seu, você fala um pouquinho, 30 segundos de pressão para chegar numa profundidade, 90, alguma coisa. Tem o clássico, né, que o pessoal fala, mas na prática a gente vê que é diferente, né? Que depende muito da pessoa, porque a face está ligada, a face é a nossa inteligência também emocional, né? Que transfere para o corpo, né? É muito interessante isso, eu gosto de falar bastante nisso. Eu não trato a liberação biofacial como uma parte de fisioterapia, um tratamento assim, mas é um tratamento um pouco mais complexo, que envolve também a sua parte emocional, quem você é. Você não consegue dissociar o Bruno mental do físico, né? É uma coisa só. Então, eu preciso sentir, cada pessoa tem a sensação diferente. Então, quanto tempo que eu consigo deixar para soltar aquele músculo? Existem alguns estudos, mas é mais individual, né? Se eu estou muito tenso, eu vou segurar, vou resistir aquele corpo estranho que está vindo no meu músculo por mais tempo. Né? Se o cara é mais forte, mais rígido, então isso depende um pouco, mas em torno ali de 90 segundos você já tem um trabalho de profundidade de soltura. Esse exemplo que você falou de não bater, mas você está indo mais lento, mais fundo. Agora um pré-treino, né, você vai fazer com rolinho, uma coisa assim, você faz 20, 30 segundos em cada região, já tá bom. Isso é uma outra coisa que o René falou numa conversa que a gente estava tendo aqui pré-entrevista, sobre a diferença de uma liberação miofascial pré-treino, que é mais um aquecimento, uma hidratação do tecido, para você ter uma eficiência ali momentânea para a sessão que você vai ter, e uma sessão de liberação miofascial onde você vai trabalhar a recuperação de um tecido que já está muito adaptado a um desvio, e você vai realmente trabalhar aquele tecido, né? É diferente. É diferente, a gente precisa de mais tempo, né? Se você está indo para mudar a estrutura da pessoa, tem gente com postura, né, muito curvada para frente, que já está há anos aqui, a face já. E a pessoa acha que é assim. Né? E a pessoa acha que é assim. Tem gente que fala assim: eu não tenho alongamento, eu sou encurtado. Isso não. Já recebeu aquilo. Ela acha que é daquele jeito, mas isso não existe, né? Você não é encurtado. Você está encurtado porque você
tudo que... vamos imaginar aqui um ombro, bom, um quadril, né? Tá. Uma parte, vamos supor que a pessoa é assim, ela fala, eu tenho um encurtamento aqui. Você tem que fazer essa força para isso acontecer. A gente faz a força para o ombro vir para frente. Só que à medida que vai passando os anos, aquela força é igual você ligar um dimmer de luz e deixar ele ligado ali no 4. Né? De 0 a 10, você deixa ali no 4, ele está sempre ativo. Então eu estou sempre fazendo essa força, eu não percebo mais que eu estou fazendo essa força. E aí a hora que a gente entra com a liberação miofascial mais profunda, a pessoa relaxa aquela parte, sente que ela está fazendo força, por isso que algumas sessões ainda volta, mas depois de um tempo ela vai vendo, não preciso mais ficar assim, né? Ganha até uma liberdade de movimento. Então essas sessões, aí eu indico assim, fazer com mais ênfase no começo, só que a partir do momento que eu melhorei todo o meu físico, ou psicofísico, eu já não preciso fazer isso com tanta frequência. Né? Então eu vejo, eu corro muito boxe de crossfit por aí e eu vejo o pessoal trabalhando muito com as bolinhas antes do treino, assim, mas... Um trabalho muito intenso e não seria naquele momento talvez não seja indicado ali naquele momento. Eu vejo que a performance, ela vai cada vez descobrindo, vamos dizer, o próximo desafio, né? Então o cara corria 100 metros rasos, por exemplo, em 14 segundos, ele descobriu que era o treinamento físico ia ajudar ele correu em 12, ele descobriu que não sei o que ia ajudar ele correu em 11. Eu vejo que esse hoje talvez a próxima barreira para alguns movimentos que só fortalecendo, tentando melhorar a técnica, você não chega por causa desse tipo de trabalho. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vi um vídeo seu, sabia que a gente ia conversar hoje, né? Procurei um pouquinho sobre a Six Plus no YouTube. Eu vi um vídeo seu que é uma coisa que eu também falo nos cursos e me chamou a atenção ver você falando isso, que é a questão da automassagem. Uma coisa que eu costumo dizer é que massagem não é uma coisa tão nova, massagem em si. Mas você falou já um pouquinho antes aqui que a questão é o custo. Você ter um massagista para você ou ir fazer sessões de massagem 2, 3 vezes na semana é uma coisa cara. Então que hoje um dos grandes avanços é você poder se automassagear. Esse é o conceito? Fala um pouquinho da... Eu acho que eu acho que não troca, né? Se você for com frequência no massoterapeuta e nem o fisioterapeuta, não é assim que massoterapeuta vai perder cliente ou fisioterapeuta. São trabalhos, são coisas diferentes. É até melhor quando você chega com um corpo que já recebe, né? Já tem essa facilidade de sentir o que é tensão, o que é tônus, né? Descobrir o seu próprio tônus muscular. Na hora que você chega num fisioterapeuta, num massoterapeuta, o trabalho é mais profundo, ele flui melhor, então eu acho que todo mundo ganha com isso. Mas é uma coisa que eu acho que é uma autorresponsabilidade você fazer. Porque eu preciso identificar em mim aonde eu tenho lesão. Isso só eu vou sentir. Um massoterapeuta talvez não sinta. Então o que é aquilo? O que eu estou guardando de tensão naquela musculatura? Né? Da onde vem aquela tensão? É estresse? É emocional? E não adianta falar que não, está ali, né? Tá no nosso corpo. A gente muda a postura por estresse, por depressão, ansiedade, enfim, tem diversos motivos, né? Overtraining. Então, quando você falou de um atleta e sempre evoluindo, eu acho que, além dessa evolução, também tem a longevidade no esporte. Né? Você pegar e você ter mais vida útil aí no esporte e depois de um tempo a gente acaba não sendo mais competitivo, né? Não tem como, mas pelo menos você tem ainda uma vida útil aí, você está bem com você, né? Não está totalmente lesionado, sem dores. Hoje em dia... Tem uma pessoa, conversei semana passada, que ela estava falando, né, que tem muita gente que hoje em dia vende sonhos e tal, e eu falei, eu vendo sonhos também, porque quem não tem o sonho de acordar sem dor nas costas, né? Então, a gente vai viver 90, 100 anos daqui a pouco, né? Então tem que se cuidar, tem que cuidar da respiração. Eu vindo do yoga, eu trabalho bastante com respiração, principalmente quando está fazendo liberação miofascial. Então não adianta ser profundo se a pessoa não está respirando, ela tem que respirar para soltar suas tensões, né? Então são várias coisas que vão unindo, né? Legal. René, show de bola. Eu acho que assim, da nossa conversa a gente conseguiu hoje esclarecer bastante coisa. Eu estava conversando com o René no início também, ele está trazendo os cursos dele para cá e da gente também ver a possibilidade de colocar ele
também com um pouco do conteúdo dele dentro do nosso curso de treinamento funcional, com 2 formas aí de você também ter acesso ao trabalho dele. Hoje a gente vai encerrando por aqui a nossa conversa. Quero te agradecer. Valeu, Brunão. Mais uma vez a presença. Renê, um grande profissional aí presente com a gente, trazendo conteúdo aí para vocês. Obrigado, pessoal. Acho que tenha esclarecido algumas coisas, mas com certeza a gente vai estar aqui com o Bruno, com essa parceria. E busquem no site, tem cursos lá também. A gente está com um agora para abril, mas dentro em breve vamos ter mais. A gente vai voltar. A gente abriu o curso, antes era só para professor, a gente abriu para alunos também. Justamente porque eu acho que a pessoa tem que saber se cuidar. Mas a gente tem também os cursos de professores. Legal. Então, entre lá no site, sixplus.com.br. É isso aí. Obrigado. Obrigado.